ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Você que está aqui já parou para pensar por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o
nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, molda nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, molda nossa luz. Amor, 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 amor. Você que está aqui já parou para pensar por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, molda nossa luz.
suas mãos para aliviar a sede do irmão. Sua voz, um acorde melódico. Então, flores e ramos que saúdam, passos que vêm de longe para curar as nossas dores, união. Aquele brilho no olhar, infinito amor no coração. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá amor. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá amor. Como gotas de luz que saem de suas mãos para aliviar a sede do irmão. Sua voz, um acorde melódico. Então, flores e ramos que saúdam, passos que vêm de longe para curar as nossas dores, união. Aquele brilho no olhar, infinito amor no coração. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá amor. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor, é preciso trabalhar. Busque e achará, plante e colherá amor. De Jesus quero servo ser, semeador de luz, multiplicando os talentos, dividindo o que recebeu com meus irmãos. Landon, dá um pouquinho de som no microfone aí. Aham. Oi, oi, oi. Um pouquinho. Não, mas eu acho que agora melhorou, melhorou. Aqui.
na estrada bendita do Senhor. Caminhamos a passos vagarosos, buscando equilíbrio, renovação, alcançando os degraus do amor. Da benevolência, do perdão, alcançar a luz maior, este é o sentido do ser com a família universal. Estar em união, tudo é movido por Jesus, nosso mestre irmão, que nos ama e nos chama, se entregue, Ele te conduz, transformando a dor, a ilusão, o rancor em atos sublimes de amor. De benevolência, de perdão, alcançar a luz maior, este é o destino do ser com a família universal. Estar em união, tudo é movido por Jesus, nosso mestre irmão, que nos ama e nos chama, se entregue, Ele te conduz. Senhor, entrego a ti meu coração, quero ser parte do teu rebanho, me cura, me salva, me eleva, que teu reino se encontre em mim. Senhor, entrego a ti meu coração, quero ser parte do teu rebanho, me cura, me salva, me eleva, que o teu reino se encontre em mim. Que o teu reino se encontre em mim. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou
posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia, Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás alento. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio e entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Vamos aproveitando. Obrigada. Vamos aproveitando essa vibração da energia da música, desse contato que a gente sentiu agora com a espiritualidade amiga que se faz presente, e vamos à nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso Mestre, companheiro de todos os momentos. Que bom, Senhor, que estamos juntos aqui na noite de hoje, em contato com o Teu Evangelho de amor, de paz, esse Evangelho que traz o consolo. Só temos que agradecer pela oportunidade desse encontro, do presente que recebemos de Ti, Mestre, na noite de hoje, onde podemos refletir um pouco mais na mensagem do Evangelho renovador. Que o nosso irmão, que vai fazer a palestra da noite, o Nilton, ele possa ter todo o amparo da espiritualidade amiga que se faz presente na casa de Vicente de Paulo, lhe inspirando para que possa trazer a mensagem com todo amor e carinho a todos que aqui vieram.
e que todos possam retornar aos seus lares com um coração muito mais preenchido de amor, paz e esperança. Obrigado, Senhor, e a toda a espiritualidade amiga que se faz presente, pedimos permissão para dar por iniciado o trabalho da noite. Que assim seja. Nós agradecemos a Lídia e a Camila, que prepararam o ambiente para nos receber nessa noite, né? Enquanto eles vão tirando o material, a gente vai lembrar que o nosso companheiro Newton de Souza é de Fortaleza, tem um trabalho lá na Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, e eles Obra Social de Clara. Isso. Falei que eles estão bem amparados, porque estão cercados de Francisco e de Clara de Assis, né? Que bom. Amanhã ele estará realizando a tarefa lá na Sociedade Colatinense, uma sessão de psicografia e trazendo as cartas que consolam o coração e a alma de todos que necessitam. E o seminário Jesus e a Imortalidade da Alma. Nós vamos convidar então o nosso companheiro Newton de Souza para dar início à atividade da noite, a palestra, que será o tema... a liberdade de ser espírita. Isso. Memória está começando a falhar. Não é? A memória está ocupada, não lembrou. Vamos então, meu amigo. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos muito felizes, especialmente de poder conhecer esta casa, e já ficamos deveras encantados quando chegamos na calçada e vimos essa arquitetura sublime de lar, de aconchego, porque nós pensamos que os grupos espíritas, eles precisam ter essa configuração, eles precisam ter exatamente esse desenho de lar, de casa, de acolhimento, de aconchego, lugar em que a gente se alimenta, lugar em que a gente senta à mesa e tem a alegria de compartilhar um evangelho que saiu dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos e que ainda ecoa no tempo e no espaço, buscando alcançar os nossos corações. Fiquei muito feliz, foi um grande presente que Virgília e Marli nos deram, e Márcia e Rogério também, que acabaram de alguma forma criando essa oportunidade para que a gente pudesse aqui dividir com vocês as nossas impressões, as nossas sensações, os nossos sentimentos em relação a esse Consolador, o Consolador prometido por Jesus. Eu pedia no carro, na vinda para cá, de Vitória para Colatina, eu pedia que eles sugerissem o tema.
e achei extremamente feliz. A alegria, a liberdade de ser espírita. Será que temos realmente a liberdade de sermos espíritas? Será que nós não percebemos em alguns dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, em algum momento de suas vidas, em algum momento de sua decisão de abraçar a doutrina espírita, essa liberdade efetivamente plena? Será que ainda não existe na atualidade algum peso, alguma pecha de preconceito? Será que muitas vezes nós não temos receio de dizer que somos espíritas? Será que ainda não temos medo de alguma fogueira? Não aquela fogueira formal, mas a fogueira da opinião contrária, a fogueira do julgamento, a fogueira da oposição. Até que ponto nós nos sentimos efetivamente à vontade para dizermos que somos espíritas? Talvez nós precisemos olhar no tempo e na história como é que surgiu efetivamente essa coisa de espiritismo. De que maneira esse espiritismo aportou na terra? Qual é a do espiritismo? Qual a necessidade de haver mais um ismo na terra? Qual seria a necessidade verdadeira dele existir entre nós? Afinal de contas, poderíamos dizer assim: já não temos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Há mais de 2000 anos, as páginas desse evangelho já não têm sido pregadas por inúmeros e grandes pregadores, inúmeros e grandes líderes religiosos, que já emocionaram multidões, que já converteram inúmeros corações. Então, para que mais uma? Para que mais essa complexidade? Para que mais uma doutrina sobre a face da terra? Isso nos exige pensar sobre o que é Deus. Se Deus é a inteligência suprema, causa primeiro, se relaciona com os seus filhos. Eu perguntaria aos pais aqui presentes e mães aqui presentes: de que maneira vocês se relacionam com os seus filhos? A criança teria condições de abarcar, com as suas percepções mínimas, toda uma gama de conhecimentos? Na fase da infância, ela teria condições de assimilar, tanto quanto os adultos assimilam, determinadas matérias, determinados conteúdos, determinadas sensações, ou contato com determinados fatos e fenômenos? Elas teriam maturidade o suficiente para assimilar tal coisa? O Evangelho fala dos trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora. Não existiria então da parte de Deus todo um cuidado, todo um zelo para dosar informações na medida em que nós tenhamos condição de assimilá-las, na medida em que tenhamos a efetiva condição de apreendê-las? Porque senão elas seriam abortadas pela nossa própria ignorância, pela nossa própria incompreensão das coisas, dos fatos. Vejamos o que aconteceu com Jesus. Porque ele teria sido crucificado? O que foi que houve se as profecias de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias já falavam de um Messias? O que foi que aconteceu? Religiosos do seu tempo, como saduceus, fariseus, como levitas, portageiros, como doutores da lei, como rabis, como chefes do sinédrio, eles olharam para Jesus, eles olharam para as Escrituras e eles não conheciam, não conseguiram reconhecer no Mestre o tal do Messias tão esperado.
Reza Aslan, num livro a respeito de Jesus, chamado Zelota, ele vai esclarecer que antes de Jesus já tinha aparecido 4 Messias. 4. E todos os 4 foram sacrificados. Todos os 4 foram mortos. Porque os romanos estudavam a história e a cultura dos povos que eles conquistavam. Estudavam minuciosamente para melhor dominá-los, por meio de sua própria cultura. E eles sabiam que essa profecia falava de um libertador, de um salvador, de um homem que iria quebrar e romper os grilhões, as grilhetas, as correntes que ergastulavam os povos a determinados domínios. E imaginavam os próprios romanos que ele se tratava de um agitador político, que ele era um insurrecto, que ele era um rebelde, que ele iria de alguma forma desequilibrar o poder constituído de Roma. Do mesmo modo, muitos dos judeus, mesmo os mais versados na Torá hebraica, mesmo os mais versados no que convencionamos chamar hoje em dia de Antigo Testamento, eles apontavam que o Messias seria aquele capaz de, empunhando uma espada de luz, libertar os judeus dos goim, como chamavam os romanos, os impuros, os goim. Era essa a imagem que eles faziam do Messias. E nós vamos perceber que Jesus perguntou, e essa pergunta que ele faz tem uma resposta reveladora a respeito da cultura geral, da cultura judaica em geral, no que pese ao que eles acreditavam. Isso também explica por que Jesus conversou como conversou com um doutor da lei chamado Nicodemos, que o procurou às escondidas porque tinha receio de ser julgado pelos seus pares. Nicodemos, doutor da lei, acabou se confrontando com Jesus naquela frase que Jesus diz assim: é necessário ao homem nascer de novo para poder ver o reino dos céus. Nós vamos já entender o sentido disso no outro diálogo que Jesus faz com os discípulos, quando ele pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros mais dizem que tu és João Batista ressuscitado. E Jesus pergunta assim: e vocês? O que pensam quem eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim: foi o Espírito que te revelou tal coisa. Peço que não digas isso a ninguém. Ele diz inclusive que Pedro seria a pedra basilar, onde ele sustentaria a sua mensagem, o ponto de irradiação para a mensagem, ou dentro da frase da Bíblia mesmo, a palavra igreja, que significa congregação, agremiação, grupo. Por que Jesus disse que eles evitassem falar disso? Porque ele ainda tinha muito o que ministrar e falar e pregar. Porque senão, rapidamente ele seria eliminado. Porque 4 antes dele foram eliminados. Inclusive um tal de Simão o Velho. O outro contemporâneo de Jesus era Judas o Gaulonita. Criou uma insurreição, foram mortos à guisa de espada. Aí está o engano de Judas, Judas o Iscariote. Pensar que Jesus, na hora que fosse entregue, na hora que fosse preso, ele ia começar a revolução. Imaginem-se no lugar de Judas, convivendo com um homem que dava vista aos cegos. Os coxos andavam. Os loucos, os insanos, os transtornados recuperavam a lucidez. Os endemoniados
dominados por espíritos impuros, espíritos inferiores, eram libertos, como a própria Madalena, que era atormentada por 7 espíritos. Imagine o que seria conviver com um homem desse, cercado de fenômenos retumbantes, que multiplicou pães e peixes, e ainda ressuscitou um Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. O que é que Judas pensou? Na hora que eu entregá-lo, ele vai arrebentar aquela cruz. Na hora que eu entregá-lo, ele vai liderar os exércitos do céu na direção dos romanos e vai nos libertar a todos. Porque Judas era inscrito num partido chamado Partido dos Zelotas, ou Zelote, os zelosos da lei, do qual fazia parte um tal Yeshua, ou Yeshua Bar-Abba, ou Barrabás. Por isso, quando perguntam Jesus ou Barrabás, a multidão responde Barrabás. Já havia, de certo modo, um mito em torno de Barrabás, porque Barrabás significa Bar-Abba. Bar-Abba, do hebraico, significa filho do pai. Era um apelido que ele tinha. E ele se posicionava como revolucionário. Nenhum filme até hoje acertou a imagem que deveria ser representada de Barrabás. Sempre o colocam como um tresloucado ou um ladrão comum, mas não o colocam como um político que queria que Jesus ramificasse, porque Jesus arrastava multidões. O fenômeno da multiplicação dos peixes e pães tinham 5.000 pessoas, e todas foram alimentadas, num fenômeno de efeitos físicos extraordinário, nunca visto sobre a face da terra. Mas Jesus vinha trazer uma mensagem diferente. A mensagem de Jesus era uma mensagem de verdadeira liberdade. A palavra liberdade, para ser espírita, nos convoca a pensarmos sobre o sentido dessa palavra liberdade. Porque muita gente acha que entrando numa religião vai ter liberdade, e pelo contrário, acaba se aprisionando. E pelo contrário, acaba se inscrevendo numa zona de manipulação. Acaba se acorrentando a determinados dogmas, a determinados princípios, a determinados ritos e rituais, dos quais Jesus simplesmente correu a léguas, ou rompeu de vez, ou confrontou, porque num dia de sábado ele curou o homem da mão ressequida. E também o cego Bartimeu, desrespeitando determinada tradição daquele momento, e ainda dizendo que o Filho do Homem era Senhor do sábado, e ainda perguntando: qual de vós, tendo um jumento, um asno, que caindo numa vala no sábado, não irá retirá-lo? E os homens não são mais do que jumentos? Jesus confronta o mundo religioso do seu tempo e acaba despertando fúrias, porque quem é religioso muitas vezes desenvolve preconceitos, muralhas, barreiras. Quem é religioso costuma dizer: deste lado os puros, daqui para lá os impuros, deste lado os salvos, daqui para lá os que se danarão no fogo do inferno. E esses mesmos religiosos olhavam para Jesus como se ele fosse uma ameaça, porque ele expulsou os vendilhões do templo. Vocês percebem o que isso significa? Havia tanto comércio, inclusive cambial. As moedas tinham que ser trocadas, porque os judeus não aceitavam as moedas romanas, que tinham a efígie de César ou a efígie de deuses, o que significava idolatria. E nenhum judeu usa imagem de qualquer natureza. Então as moedas tinham que ser trocadas pelas chamadas moedas tírias. E as moedas tírias eram moedas que não tinham rosto algum. Então existia uma estrutura cambial. Vendia-se pombos aos camponeses a altos preços. O preço mais alto era do cordeiro, que deveria ser sacrificado para ser purificado no templo. Havia um comércio da fé, havia um mercado da fé. E Jesus vai lá e simplesmente afronta todo mundo. E aponta para a casa de Deus e diz: se fazem da casa de Deus covil de lobos. E sai derrubando mesas,
indignado que estava. Porque para aquele povo, o povo judeu, a casa de Deus, tinha sido o resultado de todo um sacrifício de Davi e de todo um sacrifício de Salomão, que conseguiu construir o templo, que foi destruído pelos assírios, mais tarde reconstruído com a ajuda dos persas, depois destruído pelos romanos, mais tarde reconstruído com a ajuda dos próprios romanos. E quando Jesus está perto de partir na cruz, quando ele está perto de dizer: em tuas mãos entrego o meu espírito, um terremoto abalou a terra e o templo foi destruído de novo. Como se Jesus quisesse dizer assim: libertai-vos dos templos de pedra, libertai-vos destes templos, porque eles não representam nada. Deus não está lá. Deus está em vós. O reino dos céus está dentro de vós. Então não são os templos de pedra que estão fora de vós. Você e você são os templos. Nós somos o templo de Deus. E o nosso coração é o altar em que Jesus indicava para a mulher do poço de Sicar: deveis adorar a Deus em espírito e em verdade, porque dia virá e que não haverá templo sobre a terra. O altar será o coração do próprio homem. Jesus destruía com esses paradigmas que são coisa humana, coisa da gente, que a gente criou para achar que está mais próximo de Deus por causa de tijolo, por causa de vela, por causa de luz, por causa de incenso, por causa de rito, por causa de ritual, por causa de exterioridades. Quando ele falava da religião do coração, quando ele falava do culto do coração, quando ele falava do culto do espírito, que independe de gesticulações, palavras cabalísticas, mágicas, palavras, frases, senhas, não, nada disso era necessário. Mas isso destrói um comércio, isso destrói autoridades, isso destrói hierarquias. Isso começa a fazer com que você perceba que há uma socialização do contato com Deus. Não, para ter contato com Deus, eu não preciso ir atrás de um médium, eu não preciso ir atrás de um pregador, eu não preciso ir atrás de um pastor, eu não preciso ir atrás de um padre, eu não preciso ir atrás de um determinado monge. Não. Isso destrói com o princípio de qualquer autoridade que possa ser representada sobre a terra, municiada de uma ideia de representação divina. Vocês percebem como isso é subversivo, como isso é extremamente desestruturante? Por quê? Porque Jesus veio dizer: entra no teu quarto e em segredo ora ao teu pai, e teu pai que te vê em segredo te atenderá. Batei, batei e abri-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. Isso é destruir toda e qualquer perspectiva de hierarquia, de representação, de exterioridade, para instaurar na terra um culto do coração. Entenderam por que ele teve que ser crucificado? Não tinha outra. Era ameaça demais. Era uma revolução difícil de assimilar. Até hoje é difícil de assimilar. No meio de todas as hostes religiosas, nós encontramos corações sinceros que já foram tocados para essa ideia, que já perceberam isso. E a primeira coisa que essas pessoas fazem é se libertar completamente de seus preconceitos. E elas começam a derrubar as suas muralhas. E Jesus era tão espírita, que ele ainda conversa com um morto no monte, um morto chamado Moisés. Ele era tão espírita e tão arritualístico, que ele pega e vai dizer: não é o que entra pela boca do homem que mancha o homem, mas sim o que sai da boca do homem que mancha o homem. Ele era tão espírita que ele pregava a lei de causa e efeito. O que plantares, colherás.
lei de causa e efeito. Ele era tão espírita que ele vai dizer: se quereis mesmo saber, João Batista é o Elias. Mas não o conheceram e fizeram dele tudo o que quiseram, e assim também farão com o Filho do Homem. Então é uma mensagem poderosa, que ao longo do tempo foi empoeirada, ao longo do tempo foi simplesmente amordaçada em muitas bocas. E aqueles que durante a Idade Média se levantaram para falar isso, foram presos, foram torturados e foram queimados. Joana d'Arc não podia falar de Santa Catarina, Santa Margarida, Arcanjo Miguel, São Rafael, que se comunicavam com ela. E ela vai salvar militarmente todo um país, orientada por essas vozes invisíveis, para depois ser queimada como bruxa, como herege. E 5 séculos depois, ela é canonizada santa. A gente queima primeiro e santifica depois. Mas as ideias que encontram resistência são aquelas exatamente que assambarcam, desestruturam essas zonas de conforto que nós criamos. Religião é criação do homem. Outro dia eu vi uma colocação muito forte mesmo, que vai chocar vocês, mais do que alguns já estão se chocando, mas muito forte. Humberto Holden disse que se Jesus voltasse hoje, ele iria convocar a imprensa e dizer em rede internacional, mundial: eu quero declarar, eu não sou cristão. Porque a Idade Média matou tanta gente em nome de Deus. E as cruzadas matou tanta gente em nome de Deus. E os cristãos ingleses, franceses, belgas, holandeses, alemães, russos, italianos, portugueses, espanhóis, exploraram a África, a Ásia, a Oceania, e impuseram uma fé goela abaixo a estes povos, como se Jesus quisesse ser aceito pela violência, em nome da violência. Nem parece que tinha ouvido: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E aquele que disser ao seu irmão, pelo menos, raca, será maldito no reino dos céus. Porque a mínima palavra que digas ao teu irmão com essa violência, já é o inferno que vive dentro de ti. Olha que ponto ele chega, a sutileza de dizer que se você pelo menos olhar com desejo uma mulher, você já adulterou. Porque ele falava de ser verdadeiro aqui dentro, e não simplesmente usar uma veste ou usar uma máscara nestes carnavais, ou fora dos carnavais, que apenas represente algo, mas que não é na verdade. Por isso ele falava de religiosos e dizia: sepulcros caiados por fora. São branquinhos por fora, mas carregam podridão por dentro. A voz dos espíritos tentaram calar, e até Allan Kardec teve que sofrer uma chama da Inquisição, ainda acesa na Espanha. O Auto de Fé em Barcelona queimou 300 brochuras
entre instruções práticas para manifestações espíritas, o que é o Espiritismo e Livro dos Espíritos. E Allan Kardec escreveu em obras póstumas: que bom, pelo menos podem queimar os livros, poderiam queimar até os homens, mas não podem queimar os espíritos. Apontando para cada um de nós os novos apóstolos do Evangelho de Jesus na atualidade, que não devemos temer, que podemos sim dizer que somos espíritas, ou pelo menos estamos tentando ser verdadeiros espíritas, porque ser espírita não é fácil. Já perceberam como ser espírita não é fácil? Não é fácil. Porque que doutrina é essa? Que ciência, filosofia e moral espírita é essa? Que você não tem ritual. Você vai pegar em quê? Você vai se apoiar materialmente em quê? É difícil ser espírita. É muito fluido. O espiritismo, e você não tem com o que se agarrar. E aí a oração é a oração aqui de dentro. Não é uma coisa que tem que ser decorada. É algo que tem que ser de dentro, sincero, verdadeiro. No balbuciar dos lábios, na simplicidade do analfabeto, seja como for. Como dizia um senhor toda a vida que ia na igreja: oi Jesus, eu sou o Zé. Até que ele desencarna e é visitado num hospital espiritual: oi Zé, eu sou Jesus. Porque não são as muitas palavras, já dizia Jesus. A religião, se é que Jesus tinha uma, no sentido lato sensu, no sentido filosófico moral, era simples demais. Simples. Sem aparato de qualquer natureza. Você pode estar no ponto do ônibus, você pode estar em casa, você pode estar tomando banho no chuveiro. Se você estiver orando, meu amigo, a água já cai fluidificada na sua cabeça. Simplesmente você pode estar em qualquer parte, porque você está carregando o templo dentro de você. Porque não é um templo de pedra. Então a liberdade de ser espírita passa pela necessidade de compreender por que o espiritismo veio. Porque aconteceu que Jesus já tinha profetizado: se os meus discípulos se calarem, as pedras das tumbas falarão. Se os meus discípulos se calarem, as pedras falarão. E as pedras tiveram que se romper, e as lápides tiveram que se quebrar, e os mortos vieram nos dizer toda a verdade a respeito do Evangelho. João capítulo 14, versículos 14 a 26. Eu vos mandarei um outro Consolador. Ele ainda não veio, porque essa geração não está suficientemente amadurecida para recebê-lo. Mas ele está entre vós, mas não podereis vê-lo. Mas eu vou para o meu Pai, que está nos céus, e eu vos mandarei um outro Consolador, que há de vos ensinar sobre todas as coisas, e há de vos relembrar tudo o que eu vos tenho falado. Eis a necessidade da vinda do Espiritismo. Porque se a humanidade tivesse assimilado, cumprido o Evangelho, não tinha necessidade do Espiritismo. A necessidade é porque o homem ao longo do tempo começou a dizer: não, eu não creio por crer, eu não adianta crer por crer, eu não sinto, eu não vejo, eu não toco, eu não mensuro, eu não calculo, eu não percebo, então eu quero acreditar com provas cabais. E o homem começou a dizer: não, eu não gosto do fulano, ele quer o poder para si, eu vou montar uma outra igreja. E o homem começou a dividir.
E ainda mandaram Lutero para dizer: não há necessidade de rito nem de ritual. E mesmo assim, o que aconteceu foi uma proliferação imensa, mediante divisões variadas, de interpretações bíblicas, os homens começaram a digladiar entre si. E quando Allan Kardec se debruçou sobre o Evangelho, ele disse assim: eu não quero colocar aqui os dogmas, eu não quero colocar aqui os atos da vida pública de Cristo, eu não quero colocar aqui a questão dos milagres em si, eu não quero colocar nada disso, porque tudo isso é passível de discussão. Eu quero colocar aqui a mensagem que todas as gentes possam compreender, que seja universal a todos os corações. Eu quero analisar aqui a essência dos ensinos de Jesus, de modo que a liberdade de ser espírita exige a atitude de ser espírita. Não existe a teoria de ser espírita. O espiritismo precisa ser uma atitude. E ser espírita precisa ser uma atitude. Mas para ser uma atitude, precisa que tomemos consciência. E para tomar consciência, não nos bastará, grife essa frase, não bastará só o Evangelho segundo o Espiritismo. É insuficiente. Precisamos do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do céu e inferno, da Gênese. Precisamos de ciência, filosofia e religião, para que a nossa fé tenha a consistência de uma casa construída sobre a rocha. Porque simplesmente eu não creio na comunicação dos espíritos. Eu sei que os espíritos se comunicam. Eu não creio na multiplicidade dos mundos habitados. Eu sei, pela lógica filosófica, pelas inferências especulativas da filosofia espírita, que Deus não teria criado um universo desse tamanho para transformar os pirilampos acesos na noite de nossa vida apenas como enfeite sobre as nossas cabeças. Ciência, filosofia e religião. Não há como ser espírita só religioso. Se é um espírita capenga. E se é um tripé, pode ter certeza que vai cair. Ciência, filosofia, religião. Se faltar uma das pernas, um dos pilares, cai. E nós temos visto isso, porque faltava um dos pilares. Ah não, mas eu sou um espírita só especulativo, eu sou um espírita filosófico. Se é assim, não é espírita. Está incompleto. Está deficiente. Não, mas eu sou um espírita só científico. Eu quero ver só os fenômenos. Eu quero participar só das mediúnicas. Eu quero anotar, quero pesquisar, etc e tal. Muito louvável, muito digno. Mas isso não é ser espírita. Só se é trino. Só se é espírita de maneira trina e com atitude. Porque também não servirá na sua cabeça saber a teologia, saber a filosofia e saber a ciência, se isso não te transforma, se isso não te altera, se isso não te modifica, se isso não te faz sal e luz do mundo, se isso não faz com que você seja luz acesa dentro de sua casa, na sua sociedade, no seu trabalho, de nada adiantará. Você terá desfilado como intelectual, será um bom polemista, um bom debatedor, mas você simplesmente é uma criatura humana vazia, porque não se plenificou com essa fonte de água viva, que mata a sede eternamente, como a referência de Jesus à mulher no poço de Sicar. É revolucionário saber que somos espíritos. Então podemos dizer, com a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, em que a tolerância religiosa se tornou uma lei e a intolerância religiosa passível de judicialização ou de processo. Podemos dizer, sim, somos espíritas, queremos ser espíritas,
Queremos ter o direito de ser espíritas, queremos anunciar o espiritismo, queremos ter o direito de divulgar a doutrina espírita. Sim, não temos medo de fogueira, não temos medo de preconceito, não temos medo do que vão pensar de nós. Sim, nós temos o direito e a liberdade de ser espíritas, mas acima de tudo, no espiritismo queremos ser almas livres. Porque no espiritismo também podemos, ainda homens velhos, ainda religiosos velhos desse passado que citei para vocês, ainda querer aprisionar alguém por meio do espiritismo. Um monte de gente dependente de médiuns, gente dependente de médiuns de cartas, gente dependente de médiuns curadores, gente dependente de médiuns de efeitos físicos, gente dependente de médiuns e oradores, gente dependente de palestrantes, gente dependente de tudo, quando o espiritismo veio nos ensinar autonomia, libertação, caminhar com os próprios pés, caminhar com os próprios pés. Me chamou a atenção as cartas que recebi recentemente, há 2 semanas atrás. Em pelo menos 3 dessas cartas, os filhos ou parentes diziam para os seus: os coordenadores aqui estão avaliando se eu vou continuar a escrever para ti, mamãe. Porque as cartas que escrevi têm informações suficientes para te ajudar a não cultivar esta dor ou cultuar essa dor por mais tempo. Eles estão avaliando até que ponto eu continuarei trazendo cartas. Porque a senhora já tem coleção de pelo menos 7 cartas minhas. Eles estão avaliando também, porque dizem que outras pessoas têm o direito de receber cartas, para não terem que concentrar somente na senhora todas essas informações. O garoto disse isso na carta. Um outro parente disse coisa semelhante. Perceberam? Como a gente pode simplesmente transferir nossas celas. Nós saímos de uma cela e vamos para uma outra cela. Nós saímos de um grilhão e vamos para outro grilhão. Muitos deles criados por nós mesmos. Então, no espiritismo, nós também precisamos buscar a nossa liberdade, como espíritos imortais. Liberdade para podermos dizer que somos espíritas, mas também liberdade para podermos discordar de alguma coisa que o espiritismo diga e que não nos entra. Liberdade para poder, em nossos grupos de estudo, debater. Porque o próprio Allan Kardec disse que o espiritismo não era o ponto final ou a última verdade. E que se a ciência dissesse algo em contrário do espiritismo, nós deixássemos o espiritismo naquele ponto e seguíssemos a ciência. Kardec estava dando a senha para a gente não se fanatizar. Estava dando a senha para a gente não simplesmente se aprisionar. Ou criar novas grilhetas em nossa caminhada terrena. Por isso, nós precisamos fazer uma reflexão diante desse tema. Pergunte para o seu irmão que está aí do seu lado: você quer ser livre? Pergunte, a tarefa de classe. Quem não pergunta, normalmente apressa o desencarne. Você quer ser livre? Sério? É verdade mesmo? Qual foi a resposta que você deu? Será que é verdade? Eu recordo que Jesus, diante das pessoas que estavam doentes, muitas vezes a pessoa dizia assim: mestre, me cura. Aí Jesus devolvia com uma pergunta: tu queres que eu te cure? Bom, Jesus não entendeu. A pessoa está de joelho, apelando, muitas vezes gritou no meio da multidão. O cego Bartimeu só soube que ele estava por ali. Aí começou a gritar, não sabia nem para que direção gritasse: mestre, me cura, mestre, filho de Davi, mestre, me cura, mestre, filho de Davi. Tu queres que eu te cure? Por que Jesus perguntava?
Assim a pergunta: você quer ser livre? Você realmente quer ser livre? Você realmente quer ser livre? Eu deveria avaliar quais são as prisões. Quais são suas prisões? Quais são suas gaiolas? Porque Deus é livre e Jesus é livre. E a pessoa que segue o Evangelho é livre. Ela é tão livre que ela pode estar em qualquer lugar, visitar qualquer espaço. Ela não tem preconceito. Ela não está amarrada a nada. Ela não tem esse problema. Não, porque tem espírita que entrou para o espiritismo, mas se acha também a elite intelectual religiosa. E só eles sabem das coisas. E os outros são os outros. E os outros são inferiores. E os outros ainda estão no outro estágio. Não, não é assim. Cada um assume uma missão. Cada um assume uma tarefa. O Papa Francisco tem a tarefa dele. Não, eu chegar para o Papa Francisco e dizer assim: o senhor precisa se converter ao espiritismo. Ele vai deixar de ser Papa para poder se converter ao espiritismo? E a missão dele? Ele tem uma missão naquela esfera dele ali. Eu vou chegar para o pastor: ei, deixa de ser pastor, vem para cá. Ei, budista, vem cá. Deixa aí o Buda, vem para cá. Não, pelo contrário, o espiritismo é tão libertador e tão inspirador de uma liberdade que ele diz assim: seja um bom católico, seja um bom evangélico, seja um bom budista. Faça valer a pena a mensagem que você está recebendo e ilumine no espaço onde você está. Agora o espiritismo vai dizer assim: o materialismo, sim, nós vamos combater. Porque o materialismo provoca a depressão, provoca o suicídio, provoca o assassínio passional. O materialismo provoca a ambição. O materialismo provoca toda sorte de violências, todo gênero de injustiças sociais. O materialismo provoca isso dentro da criatura humana. E aí? Você quer ser livre ou você quer receitinha de bolo? Porque o espiritismo diz assim: você quer ser livre? Pois ajuda-te que o céu te ajudará. Ele não vai pegar na tua mão e resolver a tua vida. Não, eu vim aqui porque é uma sessão de descarrego. Um amigo meu chegou para mim outro dia e disse assim: eu vim para cá porque eu vim aqui descarregar. Eu disse: meu amigo, não descarrega aqui não. Não, eu vim aqui porque eu estou desempregado. Então no espiritismo aqui, na hora que me abençoarem aqui, na hora que tirar esses obsessores do meu encalço, o emprego vai aparecer. A verdade é que chegou um homem muito rico num Landau. Alguém aqui conhece esse tipo de carro? Já ouviu falar desse tipo de carro? Acabaram de me revelar a idade de vocês. O Landau, um Landau preto, parou em frente à livraria. E um homem rico de paletó, muito bem ornado, entrou e disse assim para o dono da livraria: eu estou procurando Chico Xavier. Eu queria saber onde encontrá-lo. O dono da livraria olhou para ele e disse assim: o senhor é um senhor de sorte. Porque olha só, está aqui o Chico. Quando o homem olhou para o Chico, com aquela botina cheia de lama, aquele paletó amarrotado, aquela peruca fora do lugar, aquele óculos quase fundo de garrafa, o olho atravessado para o outro lado. O Chico, humilde pra caramba, porque normalmente ele era o último a ser notado de tanta humildade que tinha. Simplesmente o homem olhou para ele assim, de cima a baixo, de baixo a cima, e disse assim: se você não tem para você, para mim é que não é. Chico Xavier é que você não é. E saiu resmungando, entrou no carro e foi embora. O dono da livraria olhou para o Chico e disse assim: Chico, mas que desrespeito, como é que um homem desse faz um negócio com você? Eu estou indignado. Como é que o Emmanuel permite que um homem desse faça um negócio desse com você, Chico Xavier? Isso é um absurdo. Ele disse: meu filho, é isso mesmo, é porque eu não sou o Chico não, eu só sou um cisco. O Chico na humildade dele. Mas o homem foi atrás do espiritismo e de médium para quê?
para resolver a vida material dele. Meus amigos, Jesus disse: não se pode servir a Deus e a Mamon. E é muita gente buscando religião para resolver sua vida material aqui na terra. E a Deus o que é de Deus. Então, na verdade, nós precisamos perceber que se os nossos grupos espíritas não estão produzindo pessoas livres, nosso grupo espírita está fora do caminho da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu encerro dizendo: como sou feliz de ser espírita. Porque não se trata de carregar um rótulo. Não, não é um rótulo. Eu não consigo ver em espiritismo rótulo, espírita rótulo. Por mais que sejam palavras necessárias para denominar as coisas, neologismos criados por Allan Kardec, porque para coisas novas, palavras novas, como ele diz na introdução do Livro dos Espíritos. Mas ser espírita é ser universal. Porque, meu amigo, reencarnar, você vai reencarnar mesmo que você não queira. Progredir, você vai progredir, mesmo que você passe um tempo estagnado, a corrente do progresso vai lhe arrastar, nem que seja por meio da dor. Os espíritos vão de alguma forma lhe cutucar alguma vez na vida, nem que seja através de um sonho. A comunicabilidade vai acontecer. E você vai receber notícias da NASA e companhia, ou das pesquisas russas a respeito de sinais de vida no universo lá fora, nem que seja a mais de 4.000 anos-luz daqui distante da Terra. Perceberam? Há muitas moradas na casa de meu pai, e você vai esbarrar com Deus, nem que seja através do mendigo, porque Deus está em toda parte, em todo lugar. Eu vinha na viagem e olhando as maravilhas de Deus, e eu pensando assim: olha, não precisava de nada, não precisava de fenômeno, não precisava de nada, para a gente saber que Deus existe. Deus, imortalidade, pluralidade dos mundos habitados, lei de progresso, lei de causa e efeito. Tudo isso não é uma religião. São leis naturais que sempre existiram, como a lei da gravidade, como a lei da inércia, como a lei do equilíbrio, como as leis descobertas pelos mais diversos cientistas. Leis que sempre aconteceram, mas só agora foi revelado a nós, porque nós estamos saindo da fase da infância. Saindo da fase da infância, para compreender essas revelações e essas verdades. Por isso veio o Espiritismo. Mas Espiritismo sem Jesus é frieza. Espiritismo sem Evangelho é simplesmente letra. Evangelho sem Espiritismo é fanatismo. Não raras vezes. Com as suas exceções, é claro. Espiritismo significa dizer Jesus voltando. Afinal, quem assinou aquela mensagem que tem na introdução ou prefácio do Evangelho com o Espiritismo: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Eis que é chegada a hora em que todas as verdades serão restabelecidas. Assinou na Revista Espírita Jesus. Kardec, por prudência, colocou o Espírito de Verdade. O outro Consolador, um Consolador. Como Jesus mesmo disse: eu voltarei, mas não voltarei mais em corpo. Eu voltarei em espírito. Ele cumpre a profecia. Resta-nos agora aproveitar e tentar ser um verdadeiro espírita. Mas espírita sem atitude, espírita sem evangelho, espírita sem Jesus, fica muito difícil. Encerro com uma história que gosto de contar. Acho que a minha amiga Irleila já ouviu 1 milhão de vezes, não aguenta mais ouvir. E mesmo que eu tenha a habilidade de contar
de contar de outras maneiras, simplesmente eu vou contar. O jumentinho que carregou Jesus nas costas entrou em Jerusalém. E nós sabemos que Jesus foi muito bem recebido. Já tinha chegado as notícias das grandes maravilhas que Deus estava fazendo através dele. Passou aquele episódio, o jumentinho chegou em casa e disse: mamãe, a senhora não sabe que dia feliz eu tive. Carreguei Jesus nas costas e as pessoas vinham e cantavam aos meus ouvidos. As pessoas vinham e me abraçavam. As pessoas me perfumaram, mamãe. As pessoas colocaram, inclusive, oliveiras no chão. Nem minhas patinhas se magoaram com isso. Eu fui muito bem tratado. As crianças me beijavam. Colocaram, inclusive, guirlandas no meu pescoço. Ah, mamãe, como eu fui feliz nesta tarde ensolarada. Ah, mamãe, foi muito lindo. A mãe ficou emocionada e disse: meu Deus, você carregou Jesus? Carreguei Jesus. Meu filho, que felicidade, que alegria. Vamos orar a Deus e agradecer. Essa fábula é interessante, porque no dia seguinte, o jumentinho volta. Diz: mamãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Jogaram pedra em mim. Simplesmente tacaram até cocô em mim. Mamãe, eles me bateram. Mamãe, eles simplesmente disseram palavras que eu não consigo nem dizer para a senhora, de vergonha. Eu estou todo machucado, eu estou até mancando, mamãe. Mamãe, o que aconteceu? Se ontem eu fui tão bem tratado, por que aconteceu isso hoje? A mãe olhou com muita sabedoria e disse: pois é, meu filho, sem Jesus, você é só um jumento. Eu espero que os espíritas tenham entendido o recado. Muita paz. Nós agradecemos pela palestra da noite, esse presente que nós ganhamos na noite, nesse domingo de carnaval, e que todos que estiveram aqui, que tenham aproveitado o máximo. Mas hoje nós teremos o passe coletivo, então nós temos mais um tempinho. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer para o nosso irmão? Todo mundo entendeu tudo? Não tem pergunta nenhuma? Hã? Nenhuma pergunta, gente? Então nós vamos chamar aqui agora para explicar, hein? Quando volta? Vamos fechar a parceria aí, ó. Nós dissemos em nossa fala que o espiritismo não seria necessário se a humanidade tivesse cumprido com o evangelho. E dissemos também, quanto às cartas, fizemos uma análise crítica do que vivemos antropologicamente no contato com as pessoas, algumas coisas que são inconvenientes. Por exemplo, o endeusamento do médium. Há pessoas que presenteiam o médium, há pessoas que tratam o médium melhor do que a outras pessoas,
Há pessoas que beijam a mão do médium, mas não beijariam a mão de outra pessoa. Há pessoas que simplesmente colocam o médium num pedestal, desconhecendo que o médium está cumprindo uma tarefa, muitas vezes por obediência, muitas vezes sem ter altura moral para poder cumprir com uma tarefa que está acima dele. É assim que eu vejo o trabalho de cartas. No meu caso, é um trabalho que ainda está acima de mim, diante da moral que deveria ser exigida a mim, para que eu estivesse à altura desse trabalho. Mas sigo em obediência, como um aparelho ou aparelhagem que se presta à voz dos espíritos no consolo e no conforto. As cartas, elas têm uma função libertadora, sim, no sentido de que algumas pessoas não disseram perdão ou não deram perdão, no sentido de que a pessoa guardou um choro no velório, no sentido de que a pessoa iria se matar. E muitas vezes em cartas que já recebemos com muita incisividade, alguns espíritos chegaram a dizer: não se mate, mamãe, ou não se mate, minha filha. E a pessoa desistir do suicídio em função daquilo. Já vi mãe pedindo para o filho parar de fumar, numa carta, e o filho, em obediência à mãe, parou de fumar. Então, existe um poder na carta. E existe uma função doutrinária na carta, porque esses espíritos dos nossos parentes desencarnados também desvelam situações do mundo espiritual. Falam de colônias, falam de situações. Existe um agrônomo que se comunica por meu intermédio, que ele falou das funções de alguns animais. Ele falou de animais no mundo espiritual, ele falou de botânica no mundo espiritual, ele falou de determinadas flores e vegetação do mundo espiritual e suas propriedades. Como arquitetos também, por nosso intermédio, também falaram disso. E é impressionante porque a carta tem essa função. O que nós estamos querendo dizer? Que a nossa carta magna, a nossa carta maior, é o Evangelho com o Espiritismo, e o Espiritismo com o Evangelho. A carta é um acessório, um complemento. Mas as pessoas invertem, dão mais importância ao fenômeno e esquecem o principal. Eu posso fazer uma colocação, espero que não seja indelicada, tá? Estou autorizado, então espero que eu não seja indelicado na colocação que eu vou fazer. Vamos supor... Aí, outra coisa, não há nenhuma queixa de minha parte ao fazer essa colocação, tá bom? Me entendam, por favor. Vamos supor que tivesse sido anunciado aqui que eu era médium de cura. Há uma cirurgia moral urgente. E Jesus é o médico dessa UTI, já marcou faz tempo. E a cirurgia moral, nós não estamos querendo fazer. Eu fiz essa colocação para a gente perceber o imediatismo, a busca do fenômeno, do sobrenatural, e isso toma o lugar do que seria o mais importante, que é a nossa transformação interior. Vejam bem, eu não estou dizendo que esses trabalhos precisam ser marginalizados. Não. Se o médium é de cura mesmo e foi comprovado mediante exames e mediante pesquisa, eu defendo que todo trabalho mediúnico tem que ter pesquisa. Traga ele para o grupo. Mas coloque junto a ele excelentes palestrantes, excelentes estudos, para que possam compor a orientação geral. Precisamos refletir sobre a nossa prática espírita aqui. Aí, de novo, eu peço desculpa por causa da falta de palavras, tá? Mas não é nenhum desrespeito. Não transformar num culto exterior. Parar de tratar o centro espírita como templo. Não é. É uma escola de espiritualização.
Se a gente começar a colocar na cabeça que é uma escola de espiritualização, eu vou começar a dizer assim: eu não posso oferecer para o meu público só o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho que oferecer os outros livros. Eu tenho que oferecer os outros estudos. E muitas vezes nossos grupos de estudo vazio, porque a gente só estuda aquilo ali para uns 5 gatos pingados. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Traz o estudo para o público. Estuda todo mundo junto. Garanto que a luz vai ser retirada do alqueire e vai ser colocada no candelabro. Elitizamos o conhecimento espírita e nem nos tocamos. Damos para o público aquele conhecimentozinho básico, e estudamos o mais profundo quando nós temos que estudar tudo. Mas Newton, o público não tem condições de entender. Então você não é reencarnacionista. Porque o Evangelho diz assim: faleis a operários, faleis a homens humildes, que entenderão o Espiritismo muito mais do que muitos doutores. Então, na verdade, nós estamos escondendo a luz, amigos. Todas as casas espíritas precisam rever sua infraestrutura doutrinária. Eu digo a vocês, me sentindo à vontade com vocês e sem medo: está errado. Estamos em desvio e estamos em descaminho. Precisamos retomar. Escola de espiritualidade. Essa é a grande faceta para a gente começar a perceber de que maneira a gente tem que colocar a luz sobre o candelabro. É por isso que eu falei da carta dessa maneira. E talvez um dia eu escreva sobre todos os inconvenientes que existem, para que as pessoas possam também aprender com isso. Porque existem pessoas que se envaidecem de receber a carta. E existem bastidores em que a pessoa pergunta assim para o outro: você não recebeu carta? Olha, eu já recebi 8. Você entende? É o ser humano. O ser humano em qualquer lugar. Por isso, a gente tem que ter equilíbrio e tem que ter senso crítico e tem que expor abertamente para que a gente possa alinhar e as pessoas perceberem que a carta é uma coisa muito séria e que precisa ser valorizada de outra maneira. Vocês sabiam que, na verdade, isso começou com um pastor? No mundo evangélico, existe algo parecido com o que fazem os médiuns. No mundo evangélico, o pastor é guiado pelo Espírito Santo. Então, ele praticamente ouve a voz de Deus e ele orienta as suas ovelhas. E as ovelhas criaram a mania, eu falo isso inclusive com pastores que desabafam comigo. As ovelhas criaram a mania de dizer: pastor, o Espírito Santo me disse hoje que o senhor tem uma palavra para me dizer. Aí o pastor, muitas vezes, quando o pastor é bastante honesto, ele diz assim: mas o Espírito Santo ainda não falou comigo que eu tenho que lhe dizer uma palavra. Aí existe um pastor e ele pesquisava a vida das pessoas através da internet. E aí ele fazia a pregação. E aí ele se dirigia à pessoa na pregação e dizia assim: olhe, aquele seu processo, Deus está me dizendo, o processo número tal, ele
Ele está me dizendo que vai ser resolvido, que vai sair. O pessoal ficava, a igreja lotava e todo mundo ficava maravilhado. Era assombroso, ele dizia o número do processo, ele falava nome de pessoa, se dirigia a pessoa pelo nome. Aí um dia, um dos obreiros da igreja, que cuidava dos equipamentos, resolveu dar uma olhada na câmera de filmagem. E o pastor tinha um computador, ele usava, e estava lá a imagem do Facebook da pessoa. Na época não era Facebook, era o Orkut da pessoa. Orkut da pessoa. Aí você acha impressionante. A gente até comentava no carro. Como é que a pessoa mexe com um sagrado, tão sagrado, da morte, para enganar? Primeiro você tem que perceber que benefício ele pode tirar disso. A venda do livro, para onde é que vai o dinheiro do livro? É uma pergunta que tem que ser feita. É uma pergunta que tem que ser feita e tem que ser analisada, cobrada, verificada. Quem é aquele indivíduo? Trabalha? Tem trabalho profissional? Qual é o trabalho profissional? Pelo menos para você ter uma noção, tem que ver isso. Tem obra social? Porque normalmente a mediunidade ela fica a serviço de uma obra social. Que obra social é essa? Você vai atrás de verificar, não é? Você analisa a carta. Quando você pega a carta, tem 3, 4, 5, 6 ou 7 peculiaridades. Mas pegando todo o bojo da carta, a carta é genérica. E ela não fala coisas como o que foi dito no leito de morte. Ela não fala particularidades. Ela às vezes não traz um desenho que muitas vezes possa falar alguma coisa. Ela não tem muitas vezes percentualmente algum indício de assinatura. Também é importante na análise. Então, é o ser humano que em qualquer parte pode vir a fraudar com interesses escusos. E o Espiritismo não está livre disso. Não está. Agora, por que está causando o que causou? Alguém consegue me responder? Por que está causando o que causou? Por incompetência, por inabilidade, por falta de cuidado, por falta de zelo de todos os dirigentes espíritas do Brasil, que não ensinam o espiritismo para o público, não ensinam o que é um fenômeno autêntico, não ensinam, porque a gente tem a responsabilidade de orientar o público, e o público decide o que quer fazer. Porque se o público soubesse como analisar, se o público tivesse estudado Kardec de verdade, o público conseguiria sim perceber a fraude. Porque no livro dos médiuns tem muita coisa com muita clareza para a gente perceber o que é isso. Se o público soubesse que o médium não é um Deus, soubesse que o médium não é um guru, soubesse que o médium não é um semideus, um ser espiritual de luz, ele também avaliaria que é um ser humano capaz de atitudes escusas, de erros, de falhas, de equívocos. Mas nós não ensinamos ao nosso público. Por quê? Porque oferecemos ao nosso público só as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes com palestras que soam tom de sermão, muitas vezes com palestras de autoajuda rasteira, muitas vezes sem ciência e sem filosofia. Então,
criamos ainda a reprodução da ignorância. E a ignorância não vai conseguir nunca identificar. Não vai. Então, multidões vão correr atrás desse tipo de fenômeno. E essas mesmas multidões não vão aceitar o desmascaramento, porque a pessoa que quer se enganar, ela se sente ofendida de ser questionada. Porque, na verdade, o fenômeno antropológico é tão forte que é como se você estivesse questionando o filho dela. Você não está questionando a lisura do médium. Você está questionando a filha dela. Você está questionando o pai dela. Você está questionando o desencarnado. Então, a pessoa acaba não conseguindo aceitar. Então, ela se auto-engana. Entende? Mas isso é responsabilidade nossa. Generalizada. De nós, dirigentes espíritas. Me coloco nesse grupo também. Que também dirige uma casa. Mas veja bem, Nossa Senhora, hein? É para assustar o pessoal que está dormindo? Danuta, mas veja bem, a resposta ele vai dar amanhã no seminário que ele vai fazer lá na sociedade, porque já está adiantada a hora e nós precisamos encerrar, e amanhã nós temos o dia inteiro para conversar bastante a respeito de doutrina espírita. Pessoas estavam lá todos os 40 anos. Veja bem, nós temos aqui na casa, na quarta-feira, o projeto Relé Kardec, e a gente está estudando o livro dos médiuns. Então, quem quiser participar conosco, é quarta-feira às 19 horas. Quem já leu, é aberto ao público. Quem já leu, pode ler de novo. E quem não leu ainda, é uma ótima oportunidade para a gente poder conhecer o livro dos médiuns, que é um dos livros da codificação. Nós agradecemos mais uma vez a visita do companheiro, trazendo essa palavra tão amistosa para todos nós, e convidamos a Márcia para fazer nossa prece de encerramento. Então, vamos nos envolver ainda mais com essa atmosfera que nos é tão agradável, pois nos reunimos entre amigos, entre irmãos, para falar do Evangelho de Jesus, para tentar entender, para seguir nosso Mestre Jesus. Estamos, Senhor Jesus, imensamente agradecidos pela oportunidade do reencontro. Estamos, Senhor,
tocados quando ouvimos falar de Ti com tanto amor, com tanta verdade. E te pedimos, Senhor, que nos envolva nessa luz para que possamos cada vez mais querer Te buscar através dos nossos atos no nosso dia a dia. Ser conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Assim seja. Nós vamos encerrar. Eu gostaria de pedir o vigílio para renovar o convite ao pessoal amanhã.